nós vamos dar então, prosseguimento à nossa disciplina. E hoje, a ideia é que estejamos aí fechando, ou quase fechando a unidade 3, tá? Para tanto, nós iniciaremos com a sessão 3.2. Esse bimestre, até vou olhar aqui a pontuação de vocês, mas as atividades em sala, nós temos que já começar a lançá-las. Vocês terão até 2.500 pontos neste bimestre para essas atividades. Deixa eu ver aqui se a disciplina de vocês é isso mesmo, para que eu possa passar a informação mais precisa. Não, a disciplina de vocês, no caso aqui, é 1.500 pontos. Então, serão 1.500 pontos, e nós estaremos dividindo em 500 pontos por atividade. As atividades será a participação de vocês aqui em nossa aula, apresentando aí o que nós estivemos trabalhando. Basicamente, nós vamos mexer com NetBeans, quando forem os exemplos práticos, além das atividades que, porventura, ocorram na aula, principalmente aquelas que estão no livro. Após cada sessão, temos 3 atividades. Geralmente serão essas 3 que estaremos resolvendo, ou alguma atividade prática, aí usaremos aí o NetBeans e algumas bibliotecas que serão importadas nele. Muito bem. Basicamente, então, nós estamos aqui nessa nossa unidade trabalhando em cima da unidade 3, né, que é a tabela de símbolos, análise semântica e tradução dirigida, né? Nessa sessão aqui nós veremos a questão da tradução dirigida pela sintaxe. Basicamente, a ideia aqui que nós estamos observando, já vimos já na unidade 2, inclusive, a análise sintática, o analisador sintático, ele é o ponto principal ali nesse processo da fase de análise, por estar no meio dos 2 analisadores, né? O analisador léxico, o responsável por estar lendo as palavras, os tokens que estão ali no código. O analisador sintático, ele estará com a missão de verificar a estrutura de frases e as estruturas com recursividade, né? A ideia de recursividade é quando os comandos eles estão encadeados, então nós podemos especificar no analisador sintático a leitura dele via a gramática livre de contexto. A gramática livre de contexto, ela trabalha especificamente, então, com estruturas de frases, né? E usa basicamente a questão da recursividade para estar ali provendo às linguagens possibilidades de encadeamento de comandos, como ocorrem basicamente quando colocamos ifs alinhados, while, estruturas de repetições alinhadas, né? Além da própria recursividade da linguagem que podemos estar criando neste código, né? Muito bem. Já os aspectos semânticos geralmente são tratados como subrotinas específicas do analisador sintático. Então, a questão semântica, quando a gente fala semântica para vocês aí, o que vocês têm em mente? Vem com a questão semântica. Hein, Thiago? A semântica? O que semântica? A palavra semântica vem o que na sua cabeça? A escrita, né? A escrita, mas basicamente o significado da escrita, né? Isso. O que ela significa, né? Lógico, nós temos uma questão do contexto, né? A gente, conforme nossa conversa, a gente sabe o contexto. Por exemplo, quando eu falo o analisador sintático, né? Nós faremos análise sintática. Como nós estamos falando no tema de compilador, nossa disciplina é compiladores, então esse é o nosso contexto. Eu não preciso mencionar a todo momento que faz parte da disciplina de compiladores, né? Porque se nós pensarmos bem, análise sintática vocês já fizeram na escola, né? Lá no ensino fundamental, né? O médio, que tinha a questão de português, que ouvimos análise sintática, né? Mas a ideia aqui, desse contexto, muitas vezes a semântica é que vai trazer esse significado desse contexto, dependendo do que ele estiver trabalhando ali. Mas, basicamente, esses aspectos semânticos, eles são subrotinas específicas que são adicionadas no analisador sintático para que ele possa ali estar auxiliando nessa análise. Uma definição básica para um analisador semântico é a seguinte: a fase de análise semântica de um compilador conecta as definições das variáveis com o seu uso. Verifique se cada expressão tem um tipo correto,
e traduz a sintaxe abstrata em uma representação mais simples e adequada para a geração do código de máquina. Então, a ideia aqui, qual a questão semântica básica, né? É interpretar se declaramos as variáveis, né? Se as nossas variáveis estão sendo utilizadas no código conforme a sua especificação do tipo primitivo. Também estará vinculado à questão de estarmos analisando, por exemplo, se definimos um método com 3 parâmetros, identificar se esses parâmetros estão sendo informados na ordem correta e a quantidade correta. Questão de retorno também, né? Quando a gente especifica métodos que retornem informações, essas informações também devem ser verificadas e quem faz esta verificação também do retorno seria essa análise semântica. Isso é evidente em tempo de projeto, quando está projetando, né, no código-fonte ali. Isso não impede que, porventura, caso vocês venham a criar um código e que hajam variáveis, por exemplo, numéricas, e se não houver o tratamento adequado, o usuário pode lançar ali informações como um texto numa variável numérica. Isso, evidente, haverá um erro de execução. Nesta parte, o compilador ele não vai conseguir, né, alertar por esse erro semântico, vai vir simplesmente um erro mesmo de execução por estar adicionando um tipo de dados diferente do que foi originalmente previsto para aquela variável. Então, essa seria uma definição básica aí do compilador. Basicamente, do compilador, nessa fase de análise semântica, são as definições de variáveis, os métodos, né? Também a questão do método, e facilitar que este código possa ser mais facilmente transferido e transformado em código de máquina. Então, basicamente, para a ideia de tradução dirigida pela sintaxe, nós temos aqui basicamente as definições, para que façamos essa tradução dirigida pela sintaxe, nós temos basicamente 2 notações que devem ser seguidas. Primeiro, a definição dirigida pela sintaxe, dessa definição vai se estabelecer aqui critérios de anotações nos nossos atributos, né, na nossa gramática, e os esquemas se prover que as gramáticas possam estar aí criando mecanismos de derivação observando a semântica do processo. Então, basicamente, quando a gente fala definição dirigida pela sintaxe, quando fazemos a anotação, estamos comentando aqui sobre atributos que são agregados aos tokens, né? Essa informação, evidente, deve ser aí pensada em como adicioná-la na fase de análise, né? A ideia é que nós teremos uma tabela de símbolos e nessa tabela de símbolos estejamos inserindo nela, conforme o token é lido, qual tipo de dado ele pertence, para que possivelmente possamos fazer aí verificações em nosso código se há alguma violação de algum dado que foi lançado de forma incorreta nesse atributo, né, nessa variável. Então, basicamente, quando nós podemos trabalhar, então, com 2 regras, dois mecanismos para que estejamos aí verificando a semântica nessas anotações. Então, para que façamos isso, a especificação seria a sintetizados, os elementos sintetizados, que a avaliação da regra semântica de cada nó é anotada de baixo para cima, ou seja, da folha para a raiz. A ideia é que estejamos, a partir dos valores que estão sendo trabalhados nos nós folhas, observarmos se esses nós estão aí seguindo o padrão, mas observando se a subida dessa árvore, né, até o nó raiz, onde houve toda a derivação, se seguiu o padrão, né, de estar ali embaixo declarado um valor, por exemplo, inteiro, e se na parte superior havia essa previsão dessa informação inteira, né? Então, essas seriam as informações sintetizadas. Então, olhar de baixo das folhas para a raiz. Nós também podemos olhar a questão de estarmos criando o mecanismo de ser herdado. Essa questão de herdado significa o seguinte, que o nó que vai definir qual é a semântica dele estará sempre superior ao nó que nós estamos verificando, ou seja, nó folha. Basicamente, são os comandos de atribuições que nós podemos observar essa questão da semântica. Então, quando indentamos lá uma verificação
de atribuição de valores, a gente vai estar, o que está sendo atribuído do lado direito, será atribuído automaticamente para o lado esquerdo, evidente, né, numa atribuição. A atribuição de valores, então, quando adiciono lá, por exemplo, x recebendo 10 e y recebendo x. Então, por dedução, aí, os valores que estariam associados vêm de forma herdada, já que estamos atribuindo de uma variável a outra, então o analisador semântico vai observar isso via essa anotação de itens herdados. Isso na definição dirigida pela sintaxe. Quando a gente pensa nos esquemas de tradução, aqui sim é já inserirmos dentro da questão da gramática as anotações devidas para que estejamos verificando a semântica dessa nossa gramática. Então, o objetivo aqui, basicamente, nesta semântica, quando estamos vinculados aí a questões matemáticas, principalmente, de expressões em que existe uma hierarquia para os operadores aritméticos, né? Conforme essa hierarquia ou a precedência dos mesmos, via aí o parênteses, por exemplo, ele possa criar aí um esquema de semântica que consiga fazer com que haja esta sequência correta de uma expressão aritmética. Lembrando que, por exemplo, em uma expressão aritmética convencional, a multiplicação e a divisão têm precedência, né, sobre a adição e a subtração. Então, elas têm que ser feitas primeiro. Então, nesse contexto, esse esquema de tradução se encaixa nisso. Então, estamos falando aqui em tradução de sintaxe, isso da questão semântica, na qual podemos fazer temos que fazer as definições em forma de atributos, que podem ser herdados ou sintetizados, e, além disso, devemos definir esquemas de tradução dentro de nossa gramática, para que possamos aí, neste contexto, especificar qual é a precedência de uma equação matemática ou como as regras devem estar sendo desenvolvidas ali para que haja correta semântica daquele código. Essas informações, basicamente, está aqui descrita aqui numa informação aqui de uma imagem, né? Nós temos aqui, basicamente, a entrada do nosso código, que é o analisador léxico, para o fluxo dos tokens, para que a análise sintática possa observar aí se as frases estão corretamente relacionadas, né? Para que, seguindo o padrão aí para as derivações das árvores gramaticais. Após essa árvore vem a fase semântica, na qual se atribui aí os valores conforme os tipos de dados específicos, né, para que as expressões possam ser controladas, identificadas a sua correta definição de variáveis, também as definições vinculadas aos métodos, aos parâmetros desses métodos. Então, basicamente, todas as informações que estão aqui descritas dessa árvore anotada aqui, né, que contempla a informação léxica, né, no 2 aqui e o 8. Nesse contexto aqui, esse analisador aqui, por exemplo, para que fizesse um cálculo apenas de uma soma de dois valores, ele pudesse aqui resultar aqui na soma do 8, observando que nós temos símbolos não terminais, que seria o T aqui, e esse val seriam os atributos que estão sendo passados, o parâmetro que foi lido na entrada no código-fonte, tá? Essa verificação aqui anotada é mais uma verificação visual. A ideia é que essa informação desse tipo esteja armazenada dentro de uma tabela de símbolos. Então, quando eu estou lendo o meu token, eu armazene nessa tabela de símbolos, além do token e do lexema, também o tipo de dados que, porventura, ele esteja ali relacionado, para que, a partir disso, possamos identificar aí, em todo o processo de análise e de síntese do nosso compilador, identificar qual foi o tipo de variável que foi prevista para este valor. Além disso, o analisador semântico também ele poderá estar aí emitindo mensagens de erro, além de estar gerando um código aqui, né, tentando já próximo do código intermediário, facilitando aí a montagem do código intermediário de dois endereços, por exemplo. Depois nós veremos na fase de síntese, na nossa unidade 4, mas ele possa estar aí gerando um código aproximado desse código mais simples que será empregado aí na máquina. Então, basicamente, são essas as missões desse nosso analisador semântico. Tá?
Então, o analisador léxico, como também o sintaxe semântico, todos eles sempre estarão aí lançando informações, estarão gerenciando essas informações, né, internas a uma tabela de símbolos, tá? Essa tabela de símbolos, como eu mencionei, basicamente ela estará ali armazenando o nome do token, o lexema, o valor, e aqui nós também teríamos que adicionar, além dessas informações, o tipo de dado, para que possamos aí identificá-lo de forma mais direta, né, dentro do nosso código, e possamos saber aí se for no caso de uma variável, qual tipo de dado que foi empregado a esta variável, para que numa futura comparação possamos analisar se está correto ou não estas definições. Nós temos um exemplo aqui. Na leitura deste código aqui, nós temos lá o valor, nós temos um sinal de atribuição e nós temos o número 10. Então, basicamente, nessa tabela de símbolos, deveríamos estar adicionando nesta tabela de símbolos, né, o ID, que seria ali a informação desse valor. Esse valor é um identificador, né, o nome de uma variável. Vírgula, adicionando essa tabela de símbolos também, podemos adicionar o valor, o lexema, que está ali escrito realmente, que está escrito valor, e depois qual tipo de dado que é esse valor. Esse valor foi especificado o tipo inteiro, então já sabemos que ele é do tipo inteiro. Adicionando outro valor aí para essa nossa tabela de símbolos dessa leitura, nós temos lá a atribuição, que é o nosso token. Em seguida, nós temos o igual, referente ao símbolo do lexema que está sendo lido, e vírgula, em seguida o tipo. Esse aqui é um operador, podemos considerá-lo como um operador, ele é o tipo operador. Basicamente, nós temos também, adicionando aqui o número 10, aqui nós criamos um token para identificação dos números, aparece o lexema em questão, que é esse número 10, e o tipo de dado inteiro. Então, a partir destas verificações aqui, destas informações, podemos, então, identificar aí que o valor é do tipo inteiro e o 10 ali, o número em questão também é o inteiro. Então, não haveria erro nesta atribuição. Então, essa seria uma visualização do analisador semântico em ação, né? Identificando sempre nessa tabela de símbolos também o tipo de dados que nós estamos trabalhando, para que possamos, a partir desse tipo, fazer a correlação entre essas informações que estão descritas aí dentro do código. Então, nesse sentido, só daria um erro se esse 10 aqui, ou se esse valor, por exemplo, não fosse do tipo inteiro, né? O valor fosse do tipo literal, caractere, aí é evidente que haveria um erro, que eu estaria tentando, né, adicionar a um código, ao identificador aqui do tipo string, né, do tipo caractere, um valor inteiro. Então, aí ocorreria um erro aqui nesse sentido. Mas nessa situação aqui específica, não haveria este erro descrito. Muito bem. Então, nessa nossa unidade, a ideia básica que vocês devem ter em mente é a identificação de uma árvore anotada. Essa é uma árvore gramatical anotada, evidente. Temos aqui a ideia de usarmos essas informações que estão aqui, ó. Nós temos um símbolo não terminal aqui, E, temos um símbolo não terminal T, símbolo não terminal S, né? Todos esses símbolos não terminais, evidente, exceto o S superior aqui, todos eles têm uma propriedade. Aqui foi estabelecido o val, este val, ou seja, o que está contido nesta informação, né? Sendo que nós temos um número aqui, ponto lexival, ou seja, o que foi lido naquela expressão aqui, o que foi lido de tokens aqui foi esse número 2. A partir desse 2, dentro desta gramática, a ideia é que exista aí a correlação na leitura do valor 2 que foi lido aqui, e para que a árvore possa, aí nesse algoritmo, identificar as derivações e a ligação entre os dados, ou seja, nesse contexto aqui nós temos o número lido aqui está errado, que seria 8 também, né, porque está aparecendo 8 aqui no val, mas essas duas informações que estão lidas aqui, a leitura começa a ser realizada e começa a se identificar via esses atributos sintetizados, olhando do nó folha para o nó raiz, e aqui nós temos uma dependência, esse S aqui depende
dessas duas verificações aqui para que ele possa emitir o resultado. E sabendo que ele também deverá ser aí do tipo inteiro, né? Poderia ser do tipo até double aqui, mas vamos simplificando, seria do tipo inteiro a operação aritmética desta leitura deste código aqui de 8 mais 2. Então, isso aqui, a gente pode adicionar dentro da nossa gramática para ilustrar aí essa passagem de valores, ou até mesmo, como eu mencionei, usar aí o que é mais usualmente feito, usar dentro da tabela de símbolos essas informações de qual tipo de operador está identificado aí a cada um desses tokens que estão sendo reconhecidos, tá? Então, aqui nós temos a ideia dos atributos sintetizados, ou seja, olhando do nó folha para o nó raiz. Quando todos os atributos são sintetizados, a gente, no livro até aparece a definição para vocês, que a gente considera ele como S-atribuídos, ou seja, são todos os atributos desta nossa derivação, são todos sintetizados, então a gente coloca essa definição de S atribuídos. Basicamente, essas informações aqui são apenas para definições de verificar se a variável definida mantém o mesmo valor dentro do código, ou seja, se nós definimos lá o tipo primitivo e ele está sendo bem observado dentro do código, a passagem de parâmetros nos nossos métodos, se o número de parâmetros está correto, se o tipo de dado que está sendo usado nos parâmetros também está de acordo, e se o retorno deste método, caso esse método retorne um tipo de dado, se o retorno está feito de forma adequada. Aqui nós temos um pequeno exemplo, contemplando aí todas as formas de erros, né, basicamente, que o nosso analisador semântico consegue observar. Basicamente, a primeira informação aqui, qual seria o erro semântico que está sendo informado aqui em vermelho? Formato incorreto, né, professor? Tá esperando o inteiro, tá entregando uma string. Perfeito. O primeiro erro, né? Então, isso aí é o analisador semântico, ele que tem que alertar. A segunda ali, o erro, o K ali, por que ele está dando aquele erro? O K não foi definido, né? Exatamente, o K não foi definido. O K, ele será aceito como um token, ele é um token, porque ele é um K, a letra ela é aceita como identificador. Basicamente, a sintaxe de K recebendo 10 está correta, ponto e vírgula, né? Ele segue a sintaxe da frase, ou seja, a forma de atribuição está correta, mas o erro semântico ocorre porque o K não foi declarado como uma variável. Em seguida, nós temos um outro erro ali de x, recebendo a função 2 e y. Por que está apresentando este erro? Função 1 espera 2 parâmetros, né? 2 valores, mas só está recebendo 1. Não, a função 2 aqui, desculpa, falei errado. X recebe função 2. Ah, tá. ou eu entendi errado, não sei. Não está esperando um valor, não está sendo passado nenhum valor, né? Não, tá sendo passado y. Não, mas y não tem valor, não foi declarado o valor inicial. Exato, não foi declarado o valor inicial. E qual é o outro erro que está acontecendo nessa função 2? Então, não foi passado o valor inicial para y, positivo, realmente é um erro. Ele vai retornar um char. Exatamente, retorna um char. Daí já há um erro, né? Pela questão de retornar um char. E como que eu retorno um char? Para atribuir a um x. Então já tem um erro ali do retorno também. Se eu especifiquei no escopo do meu método retorno de um char, ele não pode ali retornar esse 10.5 que não é um char, né? E a função 1, passando o x, também está com erro. Vocês já até falaram qual é o erro dela, né? Seria o número de parâmetros. Então, esses são os erros típicos semânticos. Os erros que tem que ser a função de estar observando e reportando esses erros seria do analisador semântico. Ele teria essa missão aí dentro do código. Lembrando, se fôssemos apenas observar aqui questões do analisador léxico, nada está sendo, vamos dizer assim, não existe erro aqui léxico, né? As variáveis estão sendo definidas de forma adequada.
Os métodos também estão sendo adequados. A parte sintática também está tudo coerente. Abre e fecha chaves, tem a sincronização de final de linha, que é o ponto e vírgula. O que está realmente havendo de erro aí é apenas a parte semântica que está sendo... Existem esses errinhos aí, né, para demonstrar para vocês. Beleza, pessoal? Essa sessão ela é mais curta e ela é mais vinculada apenas a demonstrar essas informações da analisador semântico, mas nós já podemos passar, então, para também a sessão 3.3, que essa é uma sessão um pouco mais prática, para não dar tanto sono em vocês, né? E, aproveitando uma segunda-feira e não ficar muito cansados. Vamos lá, então, pessoal. Vou transferir aqui para a sessão seguinte. Só um momento, já está indo. Então, para fechar esta nossa unidade 3, nós então estaremos trabalhando com a seção 3.3. A seção 3.3, ela traz como ênfase a questão da tabela de símbolos. Então, essa tabela de símbolos, ela estará sendo alimentada, né, do início ao fim do compilador. Então, todos os tokens reconhecidos, com seus lexemas, com seus tipos de dados também, seria interessante armazenar essas tabelas de símbolos. Todas essas informações serão aí lidas do início ao fim da execução do nosso código. E se a gente está pensando em um software de grande proporção, de grande tamanho, é evidente que essa tabela de símbolos ela tem que ser uma estrutura de dados que consiga contemplar o acesso rápido, né? O armazenamento também, o armazenamento que também não siga padrões de escolha de local, né? Ou seja, de definição de uma estrutura fixa de tamanho, melhor dizendo, né? Que aceite aumentar e diminuir o seu tamanho de forma bem mais rápida, além de sua pesquisa. Então, nesse contexto, olha lá, essa é a etapa que a gente estava mencionando, né? Não pode ter um tamanho fixo, apresenta um grande número de elementos, quanto maior o programa, maior a tabela, evidente, e muitos acessos no momento da compilação. Nessa situação, na fase de análise, nas 3 análises, e na fase de síntese, toda ela estará sendo feita consultas nas tabelas de símbolo. Então, para que tenhamos um artifício, uma estrutura de dados adequada, os autores aí dos compiladores trabalham bastante com as tabelas hash. Vocês fizeram estrutura de dados, vocês lembram como é que funcionava a tabela hash? Lembra, pessoal? Já faz muito tempo, já esqueci. Também não lembro não, senhor. Quando se fala tabela hash, até a tecnologias aí dos Big Data, dos bancos de dados NoSQL, eles trabalham com essa questão de tabela hash, né? Com a ideia base da tabela hash, ou seja, a identificação de chave-valor. Então, quando a gente trabalha com tabela hash, basicamente, nós estamos trabalhando com um conceito de uma estrutura que consiga crescer rapidamente, né? E que, vamos imaginar, uma tabela hash, ela poderá ter aí 1 milhão de registros. Um exemplo, 1 milhão de registros. E quando eu for fazer uma consulta, se nós fizéssemos um vetor, nós teríamos que olhar elemento por elemento para buscar ali qual seria a informação que eu estivesse procurando, por exemplo. Eu mostrei para vocês a ideia de uma tabela numa árvore binária, né? Que já diminui este cálculo, essa consulta, em 50% no mínimo de comparações. A tabela hash ela tem uma diferencial ainda mais ajustada. Todo valor que a gente passa para ela tem que ter uma função hash. Essa função hash ela faz um cálculo em cima dos valores que vocês estão passando e gera uma chave de busca. Salva-se essa informação nessa tabela hash naquela chave e quando a gente vai pesquisar aquela informação, ele novamente aplica a função hash, que é um cálculo matemático, e vai calcular
o ponto que ele estará encontrando o registro que vocês estão procurando. Então, seria essa a ideia de ter uma função de endereçamento do que vocês estão lançando nessa tabela. Então, a partir do valor que vocês estão lançando, ele vai criar para a gente, via uma função hash, via essa função ele vai estar lançando dados dentro de uma tabela conforme uma ordenação. E esta função, a crítica que ocorre nela é o que está aqui, ó, tratamento de colisões. Uma tabela hash bem feita, né, uma tabela hash de alta qualidade, uma função hash de alta qualidade, vai tratar as colisões possíveis. Então, quando o cálculo, a função hash retornar a mesma informação, ela tem que ter um mecanismo de tratar para que evite as colisões. Aí existem algumas técnicas, né, de duplo hash, que fará uma verificação do primeiro hash, caso ocorra a colisão, ele já automaticamente estará fazendo um segundo cálculo, uma segunda função, para um novo posicionamento na tabela. Isso tudo para evitar aí que hajam colisões nessa nossa tabela. Isso aí vocês devem ter visto em estruturas de dados. Vocês viram em linguagem C, vocês implementaram na disciplina de estrutura de dados as tabelas hash, como funcionariam elas, né, basicamente. Evidente que hoje em dia já existem diversas classes, por exemplo, a classe em Java, que nós possamos trabalhar com as tabelas hash de forma direta, sem necessidade de programá-la, né, do zero, a estrutura completa. Mas é interessante o conceito de como trabalhar com a tabela hash, até para que vocês, caso estejam implementando classes de uma linguagem, terão que implementar as tabelas hash dentro dessa classe para que ela possa, dentro dessa linguagem, né, para que ela possa ser utilizada aí pelas demais pessoas. Vamos então fazer o seguinte, para que a gente não fique só no fala-fala, e vocês possam ver, né? Vamos abrir aí o NetBeans para que possamos criar aqui uma tabela hash, mas usando já uma estrutura do Java já estabelecida aí, para que estejamos trabalhando com essa tabela hash. Já abriram aí o NetBeans? Sim. Sim, perfeito. Então vamos aqui. Deixa eu só mudar aqui a nossa apresentação da tabela hash. Aliás, nosso código aqui. Já estão vendo aqui o NetBeans? Carregou, pessoal? Tava falando com o microfone mutado, sim. O meu deu um problema de JDK aqui, eu vou instalar o JDK. Não sei por que eles instalou. Mas pode prosseguir aí, professor. Bora. Tá. Mas será que aconteceu aí, né? Tá tirando férias? Sei lá, o NetBeans está instalado, mas o JDK sumiu. Essas coisas acontecem. Então vamos lá. Vamos continuar aqui, então. Eu vou colocar aqui, essa será a nossa aula 10, nossa 10ª aula. Então vamos, arquivo, novo, vamos criar aqui, desmarcar aqui que é a classe principal. E vamos colocar aqui... Qual foi o nome? Ah, tá, não definiu. Vamos colocar aqui aula 10. Tabela hash. Tabela Hash. hash. Ah, tá. Desmarca aqui, ó, criar classe principal. Não vamos criar ela fora.
fala de baixo, né? Ainda bem que eu dei uma olhadinha porque eu tinha colocado tabela teste. Não Marcou, influencia clique em muita coisa. finalizar. Muito Beleza. bem. Aqui vamos criar aqui agora uma classe chamada hash, tabela hash exemplo. Aí no pacote vamos colocar aqui tabela. Tudo em minúsculo. Então, estou adicionando aqui uma nova classe. Certo. Aí vamos clicar em finalizar. Então, como eu mencionei para vocês, quando vocês tiveram as aulas de estudo de dados, vocês tiveram qual semestre a estrutura de dados? Já faz um tempo? Só acho que o terceiro ou quarto, não sei. Já faz um Então, tempinho, né? eu Já. acho que ainda foi na época que eu antes de eu ser transferido pra Unic, então. Já faz um tempinho. Perfeito. Já. Então, a ideia aqui é evidente que na disciplina de estudos de dados vocês fizeram ela básica, ou seja, fizeram ela do início ali do processo todinho. Nós vamos usar agora já uma classe que já está com os métodos e já com a função hash já desenvolvida, já está implantada, né, vamos dizer assim. Vamos apenas usar a estrutura desta nossa tabela hash aqui do Java. Então, existem algumas classes que trabalham com a tabela hash. Vamos usar a seguinte, ó, vamos vamos usar a hash table. E vocês estarão buscando essa hash table, java.ut.hashtable. Aí vocês definem aí a public Principal. static podman, exatamente, a principal. A ideia aqui, então, dessa classe, vamos instanciar o objeto dela. Então, basicamente, tabela hash, nós temos que ter, existem métodos para que estejamos inserindo informações nessa tabela hash, métodos para buscar essa informação e método para apresentar o que está armazenado dentro da tabela hash. Basicamente, são essas informações que devem ser usadas, né? Fora isso, caso fôssemos implementar, deveríamos ter uma função hash, que é uma equação matemática, que conforme o valor que for entrado, nós teremos que gerar um cálculo em cima dessa informação que está sendo lançada, e a partir desse cálculo, gerar uma chave de armazenamento dentro dessa nossa tabela. Muito bem. Então vamos lá. Para que façamos um teste, temos que usar aqui. Bom. Vamos colocar TS, lembrando a tabela de símbolos, new, hash table. Isso aqui já vai instanciar a nossa tabela hash, está instanciada. A partir disso, eu já posso inserir aqui as informações dentro dessa tabela hash. Então, vamos usar o método put para que estejamos lançando. A partir dessa informação, eu posso lançar aqui uma chave para ela, qualquer caso eu queira. Lancei o número 1. E posso lançar aqui uma informação de um objeto, pode ser até uma string. Vamos colocar aqui compiladores. Lançar outro, TS. Estrutura.
3 aqui, informações lançadas. A partir desse momento eu já posso fazer as consultas, caso eu queira, ou até mesmo mostrar uma informação que está armazenada na nossa tabela, né? Por exemplo, eu posso colocar aqui a seguinte informação. Para que estejamos acessando as informações armazenadas, nós podemos usar o método get e passaremos ali a chave, por exemplo, número 3. Armazenado nela, chave valor. Uma concatenação. Então, put e o get. O get já estou acessando direto essa informação aí da chave. Posso também fazer uma busca. Vamos tentar encontrar aqui a informação da chave, né? Então, para tanto, podemos fazer o seguinte. A busca, né? Busca chave, por exemplo, a chave 2. Para que possamos buscar, então, a chave 2, nós podemos usar aqui o método constraint key. Ele vai buscar aí essa chave 2 e vai responder verdadeiro ou falso se está encontrando ou não este valor. Basicamente é isso. Então, uma função para inserir, para consultar, que é o constraint key, para falar se existe ou não essa chave. E o get traz o que está armazenado dentro desta nossa tabela, aquela posição daquela chave que foi informada. Podem executar aí para ver se ele vai mostrar aí a chave 3, ele mostrará a informação que está armazenada. E na chave 2 ele deve retornar aí o verdadeiro, sabendo que essa chave existe interna a esta tabela. Executem, por favor. Aqui no meu caso deu que o projeto aula 10, tabela hash, não tem uma classe principal definida. Ah, tá, mas ele não apareceu essa para você selecionar? Apareceu. Aí selecione lá a tabela exemplo e ele vai executar para você. Sim. Sucesso. Chave 3, sistemas operacionais. E busca a chave 2 igual deu false. Sim. Dentro do esperado, eu diria, porque a gente passou uma string, né? String 2. Exatamente. Agora, se a gente colocasse aqui a string, aí você já pode testar. Agora sim, true. Alguém mais tentou fazer? Como é que está a situação aí? Anderson. Thiago, já resolveu a sua situação aí, do? Professor, tem que instalar o JDK 6 aqui, tô procurando para baixar. Senão eu vou reinstalar direto já. Eu vou tentar desinstalar e instalar ele. Tá, joia. Beleza? Essa questão toda da tabela hash é simples, caso vocês queiram. Existem diversos materiais aí no YouTube explicando, né, o funcionamento dela, se vocês fossem criá-la do zero, vamos dizer assim, né? Aqui não, a gente já está usando já uma estrutura já pronta. Como eu mencionei, existem outras tabelas, outras classes que trabalham até com melhor concorrente, lançamentos concorrentes, né, mas processamento distribuído, que é a própria classe hashtable. Mas apenas um exemplo simples aí do funcionamento dessa tabela. Então, no momento algum nessa estrutura, nós especificamos um tamanho, inserir 3, poderia lançar mais informações aqui, enquanto a memória RAM do computador estiver disponível, vou poder estar lançando mais informações nessa tabela hash. Nesse contexto, ela fica apenas trabalhando a memória principal do computador. E uma pergunta. Diga. Essa eu não sei se estava nos slides anteriores, até o momento que eu cheguei, né? Por exemplo, assim, qual seria a diferença entre uma tabela hash e map? Achei que tem map também, não tem? Estamos baseando no Dart de novo. Mas... Então, o map, deixa eu lembrar aqui, o contexto dele é bem similar à tabela hash. Você também trabalha em cima de chave-valor. Então... Só
sei se no map você consegue armazenar como se fosse questões de documento, mas eles são basicamente a mesma situação, a tecnologia similar, esse conceito chave-valor, para trabalhar com grande volume de dados, né? E minimizando, maximizando, aliás, o acesso, a velocidade de acesso a esses dados, devido a ter uma função de armazenamento. Então é tipo um for e um for it, sabe? Faz a Sim. mesma coisa, só que por meios diferentes, digamos assim. A questão principal é que você não estabelece um tamanho, você vai apenas... Passar por todos os elementos, né? E tal. Sim. Se quiser passar por todos. Agora, uma consulta não, a consulta seria mais rápida. Mas caso deseje passar por todos os elementos, aí realmente não tem outra forma senão for para estar passando por Sim. todos eles. Porque eu digo que é isso que a gente estava falando, né? Tipo, são ferramentas diferentes, mas de certa forma que você consegue alcançar o mesmo objetivo. Dependendo do objetivo, claro. Sim. Basicamente seriam bem similares ao map. E inclusive tem o hash map, que Então. ou seja, você vai fazer o hash map, você está falando que está armazenando as informações via uma função também. Essa função, basicamente, é a função que calcula aí qual ponto vai entrar lançando esse dado, né? E essa chave de busca. Sempre tendo a informação de uma função para o cálculo. Até aqui, eu acho que se a gente vier aqui na internet, aqui, ó, tabela hash. Acho que aqui deve ter uma imagenzinha, aqui essas imagens ajudam a entender. Aqui, ó. Nós temos as chaves, né? Não, aqui não está muito bem, tem que ter uma função no meio. Aqui. Chave, né? Aí tem uma função hash. Aí esta função hash, ela calcula onde é que vai ficar cada um dessas informações armazenadas dentro dessa tabela, né? E aqui até existe uma colisão. Ó. O cálculo desse nome João Smith, da Sandra D, deu no mesmo local. Aí essa função hash, ela tem que coibir essas colisões, né? Ela tem que tratar essas colisões conforme a melhor qualidade de tratamento dessas colisões, será mais bem vista essa função dentro deste cálculo, certo? Então, basicamente, por isso, né, por ser apenas... O custo computacional é apenas de um cálculo para descobrir qual endereço ele vai estar encontrando os dados relacionados a esta chave. Ele não tem que ficar procurando uma, ele tem que fazer um cálculo. E convenhamos, o computador, para fazer cálculos, ele consegue aí ter uma boa performance, né? É uma questão bem mais rápida, né, do que ele ficar verificando, passando dado por dado em uma busca. Existem a mecânica de busca como própria árvore binária, né, que já minimiza bastante essa busca, já ajuda, né? Mas essa função hash é a melhor, só que ela tem esse inconveniente de estar tendo que calcular essa função aí e evitar basicamente as colisões. Certo, pessoal? Mas o map vai ser basicamente similar. Até o conceito de criptografia pode usar, né? Está mencionando aqui o conceito do hash. Basicamente é isso que acontece, né? Um cálculo, a partir desse cálculo você vai estar liberando aí a chave. Tá bom? Perguntei mais por curiosidade mesmo. Obrigado. Muito bem. Então, essa é a questão da tabela hash. Era apenas para vocês darem uma relembrada no conceito de como funciona essa tabela hash. Vamos voltar aqui. E agora, nesse momento aqui, a gente vai já começar a trabalhar. Então, já a partir do momento que vimos aí os analisadores, o conceito de cada um deles, a parte de estarmos aí identificando que existe uma tabela de símbolos que integra todo o processo de análise do compilador e até mesmo da fase de síntese. Agora nós vamos implementar, estaremos adicionando um item a mais no nosso projeto, né? Faremos, além de usar o JFlex, vamos usar o CUP integrado ao JFlex para que façamos um teste, agora com um código um pouco mais elaborado. O primeiro código que nós fizemos o teste, né, no primeiro bimestre, nós fizemos aí apenas a leitura dos tokens, apenas o analisador léxico,
lendo os tokens e reconhecendo os tokens como válidos ou não. Agora faremos, então, a análise sintática também. Veremos se as frases estão montadas de forma coerente, se as estruturas dos comandos estão adequadas. Então, o CUP ele é um criador, ele auxilia, né, a criação de analisador sintático. Ele é próprio para a linguagem Java, CUP. Existe, a ideia dele, ele surgiu com a similaridade ao o YACC, né, que é o gerador de analisador sintático da linguagem C. Então, foi primeiro gerado o YACC e, em seguida, foi criado o CUP aí, depois, né, para o uso da linguagem Java. Basicamente, então, dentro do nosso contexto desse analisador, nós estaremos trabalhando, então, com as diretivas, com as questões da definição dos símbolos terminais, os símbolos não terminais, as definições das precedências e faremos as produções gramaticais internas nesse nosso CUP. Ele estará trabalhando a ideia de um analisador ascendente, o bottom-up, ou seja, das folhas para a raiz, mas estará aí acoplado ao JFlex. Então, esse gerenciamento da tabela de símbolos, ele realiza, né, essa função. Nós não nos precisamos preocupar que ele estará criando isso para a gente, pegando os tokens, né, os tokens provenientes do analisador léxico e montando aí as suas estruturas, observando se as produções gramaticais atendem ou não às características da linguagem. Nós então estaremos gerando aí um pacer. Esse pacer, a missão dele então é o analisador léxico, está verificando aí as questões da gramática, dos símbolos terminais e não terminais da gramática. Ela usa aí a tabela de símbolos usando o hash table, mas essa parte a gente não visualiza, é uma parte interna da biblioteca em si, e a gente vai apenas inserir esses dois pacotes aí, duas bibliotecas no nosso projeto, e faremos a codificação aí deste analisador com essa fase sintática também junta, tá? Após, então, a estrutura aqui do nosso projeto será esta aqui, né? Nós teremos um léxico.flex para especificar os tokens em si, como eles serão lidos. Usaremos, então, o JFlex e o CUP para a especificação aí. Aqui nós usamos uma classe enum para os tokens. Agora, essa classe enum ela será substituída por essa sys.java. Estaremos gerando essa classe analisador sintático.java via um batchzinho que vamos colocar no nosso projeto, e essa fase de análise toda estará gerenciando a tela de símbolos, que nós não teremos acesso, basicamente, mas estaremos apenas usando aí os dois analisadores. O projeto de vocês terá, então, aqui das bibliotecas, um JCUP e um JFlex, para que façamos esse nosso teste, tá? Então, agora é importante que vocês estejam aí com o NetBeans instalado. Vamos retornar lá para o NetBeans. Professor, Oi. agora eu vou precisar só de uma ajuda. Diga. Quando vai criar ali um novo projeto, o meu tá aparecendo só dois, amostra standard. Tem algum módulo, alguma coisa para... Vamos fazer o seguinte. Você poderia compartilhar sua tela só para verificar Claro. como é que... Eu já me retorno aqui. Mostra aí sua tela, por favor. Compartilhe ela aí. Tá conseguindo ver, professor? Sim, sim, sim. Então, quando eu vou ali em projeto, ele só aparece esses dois. Cadê o seu instalador? Mostra, fecha aí, vamos pro instalador. Deixa eu ver se eu vou conseguir compartilhar. Pera aí. O senhor tá conseguindo ver? Não. Eu não tá nessa interface, né? Pera aí. Deixa eu Será que interromper. você instalou o JDK?
Instalei, eu baixei de novo o instalador completo dele e fiz a instalação novamente. Aí só aparece esses dois. Realmente. Deixa eu ver aqui. Você acessou lá nosso Notepad e pegou o endereço lá, né? Sim, Aqui, ó. eu peguei direto lá do site da Oracle lá. Oracle, Ora, Technorc, Java, Java SE, download, você pegou o JD. JDK 8? Isso o instalador é JDK8U 111 NB8 Windows X64, que é a versão do meu, né, que ele Certo. vem. É a mesma versão que eu tinha instalado antes. Eu não sei o que. Acho que é bom você baixar o JDK direto. Vai lá e baixa primeiro o JDK, instala Uhum. ele, o JDK 8, depois você instala essa versão do NetBeans. Tá, eu vou fazer isso então aqui. Então, vocês aqui, lembrando o nosso Notepad /comp unique, está aqui, né? Nós temos o endereço do JDK. Além do endereço do JDK, vocês têm também o endereço do NetBeans. E temos aqui também o endereço do JFlex, caso não tenham baixado ainda. Esse aí tá lá no Notepad? Tá no Notepad. Fora essas páginas também, nós vamos baixar o CUP. CUP, download. Não. Aí o CUP também estou deixando o endereço lá para vocês. Aí estão os endereços para que vocês façam o download. O CUP, então, vocês terão aqui download, ó, tá? Download escrito, seleciona a versão. Vocês pegarão essa última versão que está aqui disponível, Java, -cup, -bin, -11b. Façam o download desta versão aqui, a última. Voltei. Tá no. Tinha pra baixar? Tá naquele arquivinho Tá no nosso da Notepad. nuvem? Isso. Tá no Notepad aqui. /comp unique. Aí temos o CUP também para fazer o download. Vamos preparar o ambiente aí. Cup. É só o Cup? Só. Se já tiver o Flag JFlex feito o download, só o CUP. Qual que é a versão que você falou? É a. Só pegar direto, né? Esse Get, né? Isso. Beleza. A gente tem que fazer download de alguma pasta específica? Aqui, ó. Vocês farão. Tá nessa pasta do CUP? Uhum. A última versão que está disponível, tá? A última que Sim, já sim. aparece. Já Sim, pode sim. clicar para Aí a Get gente It. guarda em algum lugar específico no nosso Ah, tá. sistema? Muito bem. Qual é a ideia, né? Muito bem, essa é boa pergunta.
Vou copiar aqui, Ctrl X nele, vou passar aqui. No Drive C, lembra que eu pedi para vocês criarem uma pasta chamada compiladores, biblioteca? Colhem Sim. nessa pasta biblioteca. Então ficou aqui, ó, Drive C, compiladores, bibliotecas, e vocês vão descompactar esse arquivo, o arquivo chamado Java cup 11b. Não runtime, tá? Só esse é o suficiente. Deixa os dois aí na pasta. Ah, não precisa do runtime, então. Não. Beleza, deletado. Você já... Eu tinha descompactado. Tá. Feito, né, pessoal? Teve mais algum Não. outro arquivo? Só isso mesmo. Ah, tá, beleza. Nós vamos criar um Projeto novo. Um outro projeto? Então vamos lá. Arquivo, novo projeto. Vamos colocar esse projeto como aula 10. Opa. Aula 10, Cup. Só para lembrar que foi o exemplo principal. Cup. Ok. Feito, né? Sim. Senhor, aplicação Java mesmo, né? Eu não estava na tela. Isso, aplicação Java. Feito isso, finalizar para aquele monte do nosso projeto. Projeto montado. Faremos agora, adicionaremos os dois jar que nós já temos lá, o JFlex e o Cup. Então, lá direito do mouse, vamos adicionar jar, a pasta. Lá em biblioteca, vamos adicionar os dois arquivos. Vai ficar dessa forma aqui. Os dois potinhos. Perfeito. Agora, vamos fazer o seguinte. A ideia é que estejamos criando os arquivos que serão lidos, né, pela nossa aplicação. Então, esses arquivos, vamos só criar uma pasta. Vamos criar uma pasta aqui chamada... Um pacote exemplo. Desculpa, eu pisquei. Pacote de código fonte, nova classe Java? Não, é pacote, novo pacote. Pacote Java? Aí no pacote vamos colocar exemplo cup. Vai ficar dessa forma aqui, tá? Então lá direito do mouse aqui, pacote código fonte, pacote Java e colocamos exemplo cup. C maiúsculo do cup ou não precisa? Não, todo minúsculo. Geralmente pacote eu deixo tudo minúsculo. Muito bem. Vamos então agora criar aqui. Nós teremos que ter dois arquivos que serão arquivos vazios, tá? Um arquivo, aquela imagem lá que eu mostrei, um para o léxico e um para o sintático. Então lá direito do mouse aqui, novo, arquivo vazio. Em arquivo vazio, vamos colocar aqui primeiro léxico.flex. Vou colocar uma lupa aqui para vocês não terem. Aqui. Aí sim. Ou melhor um pouco, né? É porque como deixar na metade da tela, aí o negócio diminui. Aí sim, beleza. Muito bem. Agora, colocamos então o nome do arquivo. Esse é o arquivo vazio, lembrando, estou adicionando um arquivo vazio, lex.flex.
ele está nesse pacote aqui, né, no pacote exemplo cup. E agora vamos clicar em finalizar. Vamos adicionar um outro arquivo. Ó. Então, em cima aqui do exemplo cup, lá direito do mouse, novo. Vamos colocar aqui arquivo vazio. Mais um? Mais um. Que agora nós teremos o analisador sintático junto, né? Então, vamos colocar agora aqui o nome desse arquivo será sintático. Thiago, conseguiu instalar? Sim, sim. Já está Tô acompanhando aí? acompanhando. Perfeito. Já sim. Agora apareceu todas as opções, né? Agora sim, eu tive que desinstalar tudo na realidade, professor. Era o NetBeans que tinha, sei lá o que tinha acontecido aqui com ele. É o ideal, mas acontece. Quem nunca ficou 2 horas na frente da ideia pra descobrir que era só fechar e abrir de novo, né? Pelo menos não era um ponto em vírgula, né? É, ô, cara. Senão eu tava até agora aqui procurando. Tem essa também, né? Muito Nossa. bem. Vamos então agora, um outro arquivo que usaremos também, já vamos deixá-lo adicionado aí, será uma classe chamada sys. Essa classe sim, vamos dizer assim, né? Sim, ela seria equivalente ao que nós criamos anteriormente, aquela pasta, aquele arquivo token do analisador léxico. Né? Agora essa pasta, essa é a classe sim, ela terá praticamente a mesma função, estarão ali salvos os tokens. Então, vamos clicar na direita do mouse, vamos adicionar uma classe e o nome dela será sim. Dentro do exemplo cup? Isso. Só que agora é uma classe Java. Uma classe Java. Beleza. Sim. Ok. Ok? Então, por enquanto, estamos com os arquivos vazios, mas já estamos montando a estrutura. Então, temos aqui o léxico, sintático e o sim. Agora, nesse momento, vamos então lançar aqui informações no léxico.flex. Agora eu vou tirar esse zoom, que não é mais necessário, que agora o fonte é grande. Já é uma fonte melhor. Nesse sentido agora, vamos ter que lançar similar ao que fizemos no primeiro bimestre, só que agora vamos especificar uma informação do cup junto ao nosso arquivo léxico, né? Nossa especificação léxica. Então, vamos colocar aqui o pacote, que ele está pertencente, né? O pacote será o exemplo. E vamos colocar aqui o import Java Cup runtime. Essas são as diretivas que vamos estar informando aqui para a montagem do nosso Lexer. O nosso Lexer será uma classe pública, né? Interno, isso aqui terá os códigos que estarão associados a ela. Faremos então 3 métodos aqui para armazenar os símbolos que serão lidos.
Último aqui para imprimir. O Object ele tá escrito com O maiúsculo? Segunda linha? Isso, porque na verdade aqui, essa classe é a classe principal Java, né, vamos dizer assim, aqui na hierarquia das demais classes. Então, a contemplar tudo que tiver incluso, ou seja, eu posso passar string aqui, posso passar no valor numérico, né? Posso passar numa outra classe, mas esse O é maiúsculo. É Não, uma beleza, classe mesmo. só pra confirmar. Já teve uns maiúsculos e minúsculos aí que quase passou reto. Obrigado. Tá aqui o código, essa primeira parte. Nós temos um método symbol que vai armazenar apenas o tipo de dados que está sendo lido, e a outro symbol que vai armazenar, além do dado, o valor que está contido nele, né? Ou seja, o que está sendo armazenado nele. Isso aqui será de uso, basicamente, do léxico junto com o sintática, passagem de parâmetro. E essa aqui é um método nosso mesmo, apenas para que seja impresso aí o lexema e o token na leitura aí do código a ser analisado. Eu vou salvar isso aqui, pessoal. Aí chegou o momento da nossa pausa técnica, né? Para beber uma água. Aí já retornaremos em seguida, tá, pessoal? Aí aconselho os demais que não prepararam o NetBeans, preparem ele nesse momento aí para que nós possamos continuar no segundo momento da aula, com a nossa aula aqui, com esse nosso novo exemplo de analisador aqui, léxico e sintático juntos. Tá bom? Então, até daqui a pouco, mais meia hora aqui do nosso intervalo. Meia hora, né? Beleza. Isso. Daqui a pouco. Parei a gravação.